88, que reconheceu esse caráter social, democrático e participativo do Estado brasileiro, pelo menos formalmente. E, partindo desse pressuposto, nós levantamos a seguinte questão: um reconhecimento não é uma faculdade, mas é algo que vincula todos os órgãos do Estado, poderes, a respeitar o princípio democrático, o princípio participativo e o caráter social, a proteção de uma estrutura de proteção social como o direito de cidadania. A escolha da categoria Estado Social e Democrático de Direito, e não apenas Estado Democrático de Direito, ela parte do seguinte pressuposto: que esse sistema de proteção dos direitos sociais, que vem a ser concretizado por meio de políticas públicas e sociais, que foi incorporado no texto constitucional de 88, ele é um comando estruturante que organiza o próprio sentido do nosso Estado brasileiro, advindo da sua organização de redemocratização e que se consubstanciou na Carta de 88. Então, apesar de não haver às vezes, os limites do reconhecimento, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas nós entendemos a partir do pressuposto que existe um limite a ações de retrocesso social, tendo em vista que é um sistema organizado, que mesmo que a gente não tenha conseguido efetivar nosso estado de bem-estar social como pensado no texto de 88, mas as suas estruturas políticas e jurídicas continuam existindo. Nós definimos como marcos desse aspecto a próprio artigo 1º, incisos 2, 3 e 4, que falam da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da dignidade humana. O artigo 3º, seu inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional, mas não qualquer desenvolvimento, um desenvolvimento inclusivo que rompa com as desigualdades sociais e regionais, que isso insere também no inciso 3º do artigo 3º, e o inciso 4º, que vem na esteira de discutir promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Também no artigo 6º, inclui direitos sociais, inclusive da segurança pública, e até o artigo 11º, e os títulos da ordem econômica e financeira e o título da ordem social. Então, existe um arcabouço jurídico constitucional que sustenta a ideia desse Estado Social e Democrático de Direito. Também destacamos que esse Estado que veio advindo da Constituição de 88 reconheceu a democracia como um valor fundamental e estruturante do nosso sistema jurídico, político e social. Por considerar que o princípio democrático que ele representa não se consubstancia apenas um momento eleitoral da democracia representativa. Portanto, ele vincula todos e todas. Isso fica muito claro se a gente perceber no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, onde estabelece que a democracia não é somente representativa, mas direta, e com outros espaços participativos, o que permeia todo o sentido do texto constitucional, principalmente para a garantia de direitos fundamentais e das políticas públicas concernentes a esses direitos. Portanto, nosso sistema estruturado é um sistema que garante a ideia de um Estado social e democrático de direito, porque, além da democracia, traz a essência de um sistema organizado onde a proteção das garantias sociais é algo necessário e concernente do Pacto Constitucional que foi a Constituição de 88. Portanto, a própria ideia de uma política pública, das políticas públicas, em especial as políticas públicas sociais, inclusive as políticas públicas de segurança, elas têm que ser estribadas e construídas dentro dessa estrutura desse Estado Social e Democrático de Direito, que precisa necessariamente ser articulada de forma intersetorial, de forma transversal, dialogando com todas as outras políticas públicas necessárias para a concretização de proteção de direitos e garantias sociais. Portanto, quando nós falamos em políticas públicas de segurança, e aí políticas públicas de segurança, porque não podemos estabelecer uma única grande política pública de segurança, mas temos políticas específicas, desde a política pública na questão comunitária, a política pública no sistema penitenciário, a exemplificar, elas precisam respeitar na sua Constituição, no seu desenvolvimento e no seu acompanhamento e controle, as regras estabelecidas no comando constitucional para o seu funcionamento, em especial um sistema de proteção social e um respeito à publicização, à democracia como elemento central, não somente de resultado, mas de todas as fases de discussão e construção dessas políticas públicas, inclusive na sua execução. Portanto, nesse aspecto, é que nós destacamos a necessidade de nós resgatarmos uma reflexão, a necessidade de resgatarmos aquela reflexão feita na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada lá em idos de agosto de 2009,
A segunda conferência acabou não se realizando, só os diálogos, mas os seus indicativos, tão fundamentais no relatório, que nos indicam a necessidade de um sistema de organização de política pública, de políticas por segurança, que seja respeite os direitos humanos, que traga como elemento central a transversalidade, a intersetorialidade, a não discriminação e a inclusão, e o respeito de trazer com que as pessoas envolvidas nesse processo, não somente os agentes públicos, mas também a sociedade civil, seja chamada a discutir no processo de organização desse sistema público de segurança, os espaços participativos. Tivemos avanços, temos algumas legislações que organizam, mas percebemos concretamente, nessa leitura inicial dessas discussões da pesquisa, a ausência concreta de uma política de fortalecimento dos espaços participativos no âmbito da segurança pública. Nos últimos anos, não tivemos realização de conferências na área de segurança pública, tivemos o esvaziamento e muitas vezes perda de foco do Conselho Nacional de Segurança Pública. Não está muito claro o papel dos conselhos municipais de segurança pública onde foram criados. Portanto, precisamos, dentro desse espaço de discussão, dos espaços necessários na pesquisa que vai ser desenvolvida, refletir sobre a importância de criar um marco mais estruturado para um sistema de participação social no âmbito da segurança pública, que vislumbre, e aí aproveitando a fala do meu ex-orientando e parceiro de pesquisa, André Tavares, a necessidade de um controle social mais forte da sociedade, desses espaços, dessas ações na área de segurança pública. Não somente no âmbito teórico, mas também no âmbito dos próprios instrumentos eletrônicos que são utilizados. Nós precisamos criar, e aí, como o próprio André nos falou, interoperabilidade, habilidade dos dados, a discussão de como esses dados vão ser acessados, como vai ser fornecido e como a sociedade pode participar desse processo de discussão. Eu acho que são desafios e perspectivas que nós temos que ter. São desafios para o próximo período. A necessidade de trazer a sociedade para discutir nesses espaços, para fortalecer esses espaços e criar novos espaços, porque assim nós conseguiríamos cumprir aquele que é o objetivo do Estado Social Democrático de Direito, inclusive para a segurança pública, o respeito aos direitos humanos, a dignidade humana e a democracia e a participação da sociedade como elemento central para a sua concretização. Agradeço, destaque uma pesquisa ainda em estruturação, mas é um elemento que a gente pretende desenvolver nos próximos 2 anos, em especial esse mapeamento, essa discussão sobre essa participação no âmbito da segurança pública, tanto no âmbito municipal, sobre os espaços participativos no âmbito nacional. Muito obrigado a todos e todas por essa oportunidade de fala.